Você já parou para pensar com toda a sinceridade sobre como será o céu? Se a sua imaginação desenha um cenário de nuvens fofas, anjos tocando harpas e uma espécie de monotonia santa que dura para sempre, você não está sozinho. Muitos de nós, secretamente, carregamos uma imagem um tanto quanto entediante da eternidade. Um lugar onde nossa individualidade, nossas paixões e nosso senso de propósito parecem se dissolver em um grande coral celestial. Mas e se eu te dissesse que essa imagem não apenas está incompleta, mas fundamentalmente errada? E se a Bíblia, a própria palavra de Deus, pintasse um quadro da vida eterna tão vibrante, tão cheio de atividade e propósito, que faria nossas maiores aventuras terrenas parecerem um mero ensaio? Prepare seu coração, pois o que vamos explorar hoje pode abalar suas estruturas espirituais. O erro mais comum que cometemos como cristãos é pensar no céu como um destino final de descanso passivo, uma espécie de aposentadoria da alma. Nós o vemos como o fim da jornada, o ponto de chegada onde tudo para. Por causa dessa visão distorcida, muitos de nós, no fundo, temos mais medo do desconhecido da morte do que um anseio real e profundo pelo que vem depois. Vivemos com uma esperança fraca, uma fé que se concentra apenas em resolver os problemas do aqui e agora, porque a promessa da eternidade não pulsa em nosso peito com a força que deveria. Essa falta de anseio não é um problema pequeno. Ela afeta a maneira como enfrentamos o sofrimento, como tomamos decisões e como vivemos nossa santidade no dia a dia. É um sintoma de que perdemos de vista o prêmio glorioso da nossa soberana vocação. Mas, hoje, essa visão limitada vai ser completamente transformada. Eu quero te fazer uma promessa. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, você nunca mais olhará para o céu da mesma maneira. Nós vamos mergulhar juntos nas Escrituras para descobrir 7 coisas incríveis, concretas e absolutamente reais que faremos na eternidade. Não são especulações ou fábulas. São promessas diretas encontradas na Palavra de Deus. Juntos, vamos substituir a imagem de um céu estático e monótono pela realidade bíblica de uma vida eterna cheia de ação, aprendizado, serviço significativo, celebração e autoridade. A sua esperança será reaquecida, sua perspectiva será alargada e seu coração vai começar a queimar com um desejo genuíno pela pátria celestial que Cristo está preparando para cada um de nós. Eu preciso que você preste muita atenção, pois cada um dos 7 pontos que vamos abordar constrói uma imagem mais completa e emocionante do nosso futuro. No entanto, há um deles, o 4º ponto, que é tão poderoso e tão pouco pregado que ele tem o potencial de chocar você. É uma verdade que redefine nossa identidade como filhos de Deus e revela um nível de autoridade e propósito que mal podemos conceber agora. Portanto, não se distraia. Desligue as outras abas, silencie o celular e se prepare. O que Deus tem para revelar a você hoje não é apenas uma curiosidade teológica, é um convite para começar a viver, a partir de agora, com o coração e a mente alinhados com a glória extraordinária que nos aguarda. Vamos começar essa jornada. Para que nossa jornada de hoje não seja baseada em achismos ou tradições humanas, precisamos ancorar nossa esperança na rocha inabalável da Palavra de Deus. A Bíblia não é silenciosa sobre o nosso futuro. Pelo contrário, ela nos dá vislumbres poderosos e claros do que nos espera. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma revelação direta do próprio Cristo glorificado, e ele a registrou para nós. Quero que você ouça com o coração aberto o que ele escreveu em Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 a 5. Este texto não é apenas uma poesia antiga, é a descrição da nossa futura casa, a certidão de garantia da nossa herança eterna. Ele estabelece o cenário para tudo o que vamos descobrir hoje, mostrando o fim da velha ordem de sofrimento e o começo glorioso de uma nova realidade, onde Deus habitará conosco de uma forma tangível e transformadora. A palavra de Deus diz o seguinte: "E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Sinta o peso e a doçura dessas palavras. Elas são o ponto de partida para entendermos o céu. A promessa central aqui é a presença manifesta de Deus e a erradicação completa de todo o mal e sofrimento. Isso já seria suficiente, mas é apenas o começo, a fundação sobre a qual as outras promessas são construídas. A relevância desse texto é imediata e profundamente pessoal para você. Quantas lágrimas você já derramou nesta vida? Quanta dor, luto ou frustração você já enfrentou? Esta passagem é a promessa de Deus de que cada uma dessas experiências tem uma data de validade. O céu não é apenas um lugar de ausência de coisas ruins, mas a presença de todo o bem na pessoa de Deus. E a frase-chave, a grande promessa que impulsiona a nossa conversa de hoje é: Eis que faço novas todas as coisas. Isso não significa aniquilar, mas redimir e aperfeiçoar. Sua identidade, seus relacionamentos, seu propósito, a própria criação, tudo será feito novo. É a partir dessa promessa de renovação total que entendemos que o céu não será uma pausa, mas o início de uma vida em sua plenitude máxima, como Deus sempre planejou. Vamos ser honestos com o conflito que mora dentro de nós. Se alguém perguntasse: Você quer ir para o céu? A resposta cristã automática seria: Sim, claro. Mas, se a segunda pergunta fosse: Você quer ir para o céu agora? Muitos de nós hesitaríamos. Por quê? Porque, no fundo, a nossa visão da eternidade é assustadoramente vaga e muitas vezes pouco atraente. Nós amamos a ideia de não haver mais dor e de ver Jesus face a face. Mas temos um medo secreto de que, depois dos primeiros 5 minutos de glória, a eternidade se torne uma experiência passiva e desinteressante. Este é o diagnóstico. Sofremos de uma miopia celestial. Enxergamos com clareza as dificuldades e os prazeres desta vida, mas a vida futura nos parece um borrão, uma neblina espiritual onde deixamos de ser quem somos para nos tornarmos seres etéreos e sem propósito definido. Essa visão equivocada gera sintomas espirituais perigosos. O primeiro deles é a falta de um anseio profundo e genuíno pela volta de Cristo. A igreja primitiva clamava Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas hoje muitas vezes oramos: Senhor, pode vir, mas só depois que eu me formar, casar, ver meus filhos crescerem e me aposentar. Transformamos a esperança da glória em um plano B, algo bom, mas que pode esperar. Outro sintoma é a forma como nos apegamos desesperadamente às coisas deste mundo. Buscamos nossa identidade, nossa alegria e nosso propósito exclusivamente em nossa carreira, em nossos bens e em nossos relacionamentos terrenos, porque não acreditamos de verdade que algo infinitamente melhor, mais real e mais gratificante nos aguarda. Essa mentalidade nos torna frágeis, porque estamos construindo nossa casa sobre a areia de um mundo que está passando. O que está em jogo aqui, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que apenas uma questão de curiosidade teológica. O que está em jogo é a sua força espiritual hoje. Uma esperança celestial vibrante não é um escapismo para nos alienar do presente. É o combustível para vivermos o presente com coragem, santidade e um propósito inabalável. Quando você sabe para onde está indo, o caminho se torna mais suportável. As perseguições perdem o seu poder de intimidação, as tentações perdem o seu brilho e os sofrimentos desta vida são vistos por aquilo que realmente são: leves e momentâneas tribulações que estão produzindo para nós um peso eterno de glória. Sem essa perspectiva, a vida cristã se arrasta, tornando-se um fardo pesado em vez de uma jornada de alegria em direção ao lar. Portanto, o conflito que precisamos resolver hoje é este: a batalha entre a caricatura do céu, que o mundo e, às vezes, até uma teologia pobre nos venderam, e a realidade gloriosa que a Bíblia revela. É a luta entre uma esperança anêmica e uma esperança viva, que purifica, que motiva e que nos faz exclamar como o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Se você se identificou com essa falta de anseio, se a ideia de eternidade mais te confunde do que te conforta, saiba que você está no lugar certo. A revelação que Deus tem para nós hoje é o antídoto exato para essa condição. A chave que vai virar a sua perspectiva de cabeça para baixo e preencher seu coração com uma alegria que este mundo não pode dar, nem tirar. Agora, prepare-se para o ponto de virada. Se o diagnóstico que fizemos até aqui foi a descrição da doença, o que vou te apresentar agora é a cura, a verdade libertadora que reconfigura toda a nossa compreensão sobre a eternidade. Aqui está a revelação principal, a grande ideia que corrige a nossa visão distorcida. O céu não é a aposentadoria da alma, mas a formatura para a nossa verdadeira e eterna vocação. Repito, para que isso se fixe em sua mente e em seu espírito. O céu não é o fim da sua história, é o começo do seu verdadeiro propósito. É o momento em que seremos finalmente livres de todas as limitações do pecado e da mortalidade, para nos tornarmos quem Deus sempre nos criou para ser. A vida eterna não é uma ausência de atividade, mas a plenitude da atividade correta, santa e perfeitamente gratificante. Essa verdade bíblica muda tudo. Ela nos tira de uma mentalidade de sala de espera e nos coloca em uma perspectiva de campo de treinamento. Esta vida, com todos os seus lutos e vitórias, é uma preparação para as responsabilidades e alegrias que receberemos na próxima. Pense nisso. Por que Deus nos daria dons, talentos, paixões e habilidades aqui na Terra apenas para apagá-los na eternidade? Isso não faria sentido. A verdade é que Ele está nos moldando, através do fogo das provações e das bênçãos do serviço, para uma vida de propósito glorificado. O céu é um reino, e em um reino há trabalho a ser feito, há governo, há arte, há cultura, há relacionamentos e há serviço, tudo para a glória do Rei. A chave espiritual é entender que fomos salvos não apenas de alguma coisa, o inferno e o pecado, mas para alguma coisa, reinar e servir com Cristo para sempre. Portanto, a imagem de flutuar passivamente em uma nuvem deve ser substituída pela imagem bíblica de um servo fiel que, ao entrar na glória, ouve do seu Senhor: "Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor." Note a progressão. A fidelidade no pouco aqui na terra resulta em autoridade sobre o muito lá na eternidade. Essa é a promessa que vai nortear os 7 pontos que vamos explorar a partir de agora. Cada um deles é uma faceta dessa revelação maior, de que a nossa vida eterna será dinâmica, significativa e cheia de uma alegria santa e produtiva. Você não foi criado para a monotonia, você foi criado para a glória, e a glória de Deus se manifestará através de nós em uma vida eterna de atividade vibrante e com propósito. Segure firme nessa verdade. A primeira coisa que precisamos entender sobre nossa atividade no céu é que não seremos fantasmas ou espíritos desencarnados flutuando por aí. Teremos corpos reais, físicos, porém glorificados e incorruptíveis. O maior exemplo disso é o próprio Jesus após a ressurreição. Ele não era uma assombração. Ele tinha um corpo que podia ser tocado, como convidou Tomé para fazer. E ele comeu peixe assado com os discípulos para provar sua fisicalidade. Contudo, era um corpo que não estava mais sujeito às limitações do pecado e da morte, capaz de atravessar paredes e aparecer em lugares diferentes. A aplicação prática disso para você é revolucionária. Imagine uma vida inteira sem sentir uma sequer pontada de dor, sem o cansaço que te limita, sem doenças, envelhecimento ou fraqueza. Você terá um corpo perfeitamente adaptado para explorar, criar e desfrutar da nova criação de Deus por toda a eternidade, com energia e vigor sem fim. Em segundo lugar, a ideia de que o trabalho é uma maldição é uma consequência do pecado, não o plano original de Deus. Adão foi colocado no jardim do Éden para o cultivar e guardar antes da queda. O trabalho em si é uma bênção. No céu, essa bênção será restaurada à sua perfeição. O livro de Apocalipse diz que os servos de Deus o servirão.
A parábola dos talentos em Mateus 25 também nos mostra que a nossa fidelidade em servir a Deus aqui na terra resultará em maiores responsabilidades no seu reino. A aplicação para a sua vida hoje é esta: os dons, as paixões e as habilidades que Deus te deu na eternidade não serão descartados. Eles serão purificados, aperfeiçoados e usados para um serviço glorioso e completamente satisfatório, sem a frustração, a inveja ou esgotamento que tantas vezes experimentamos no trabalho desse lado da glória. A terceira atividade incrível que faremos no céu é aprender continuamente. A nossa mente finita, mesmo a mais brilhante, mal arranha a superfície do conhecimento infinito de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:12 que hoje vemos como espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Essa promessa indica um salto quântico em nossa compreensão, mas não o fim do aprendizado. Pelo contrário, teremos a eternidade para explorar a profundidade da sabedoria de Deus, sua criatividade na nova criação e os mistérios do seu plano de redenção. Pense nisso, sua curiosidade será uma fonte eterna de deleite, não de frustração. Cada descoberta sobre Deus e suas obras nos levará a um nível mais profundo de adoração e maravilhamento. A sede de saber será plenamente saciada para sempre. Nós receberemos autoridade para julgar e governar. Agora chegamos à promessa que eu pedi para você esperar, uma verdade tão profunda que pode parecer inacreditável. Preste muita atenção. A Bíblia afirma que nós, os salvos em Cristo, receberemos uma autoridade real no reino de Deus. Em 1 Coríntios 6, versículo 3, o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica que soa quase como uma bomba. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Leia de novo. Não apenas o mundo, mas os anjos. Isso, somado à promessa de Apocalipse de que reinaremos com Cristo para todo o sempre, revela um aspecto do nosso futuro que é raramente explorado. Você não foi salvo apenas para ser um cidadão do céu, mas para ser um herdeiro com Cristo, compartilhando de sua autoridade e de seu governo. A aplicação disso muda a sua identidade. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um futuro rei e sacerdote, em treinamento para um papel de liderança eterna que transcende completamente sua posição ou status atual. Em quinto lugar, uma das maiores fontes de dor nesta vida são os relacionamentos quebrados e a separação pela morte. No céu, essa dor será completamente curada. A Bíblia nos dá a doce promessa do reencontro. Em 1 Tessalonicenses 4,17, lemos que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com os que morreram em Cristo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa promessa implica em reconhecimento e comunhão contínua. Todos os maus entendidos, as mágoas, o egoísmo e o pecado que mancham nossas interações aqui serão removidos. Teremos uma comunhão perfeita, transparente e amorosa, primeiramente com Deus, e depois uns com os outros. A aplicação prática é um bálsamo para o coração enlutado. A despedida na morte para um crente não é um adeus, mas um até logo. A dor da separação, por mais profunda que seja agora, é temporária. Uma eternidade de união perfeita nos aguarda. A sexta atividade que nos aguarda é pura alegria comunitária. O céu não será um lugar de adoração solene e silencioso o tempo todo. Será também um lugar de festa. A Bíblia usa repetidamente a imagem de um banquete para descrever nossa união final com Cristo. A mais gloriosa dessas celebrações é chamada em Apocalipse 19 de As Bodas do Cordeiro, um grande jantar de casamento celebrando a união entre Jesus e sua noiva, a Igreja. Jesus mesmo disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. A aplicação disso é profundamente encorajadora. A vida eterna será cheia de celebração, música, riso e comunhão festiva. Toda a alegria que experimentamos em uma grande festa de família ou em uma celebração com amigos aqui na Terra é apenas uma sombra, um eco frato da alegria explosiva e santa que compartilharemos juntos na presença do nosso Rei. Por fim,
A sétima atividade incrível será a exploração. Quando Deus diz em Apocalipse 21, "E vi um novo céu e uma nova terra", Ele está falando de uma criação real, tangível e renovada. Pense em toda a beleza estonteante que vemos neste mundo caído, as montanhas majestosas, a vastidão dos oceanos, a complexidade de uma floresta, as cores de um pôr do sol. Agora imagine tudo isso liberto da maldição do pecado, sem desastres naturais, sem morte, sem decadência e amplificado pela glória de Deus. Teremos uma eternidade inteira para explorar a criatividade infinita do nosso Pai. Poderemos viajar, descobrir, criar e nos maravilhar com a obra de suas mãos em um universo redimido. A aplicação para nós é que fomos criados com um espírito de descoberta e aventura, e esse anseio não será frustrado, mas plenamente realizado na eternidade. O céu é a maior de todas as aventuras. Agora que desvendamos essas 7 verdades gloriosas, a palavra de Deus nos coloca diante de uma encruzilhada. Não podemos receber um conhecimento tão transformador e simplesmente continuar vivendo da mesma maneira. A informação, por si só, não muda nada. É a decisão que tomamos a partir dela que libera o poder de Deus em nossas vidas. Portanto, o convite que eu te faço agora é para uma decisão imediata e intencional. A decisão de parar de viver como se esta terra fosse o seu destino final, de levantar os seus olhos do pó das circunstâncias temporais e fixá-los na glória da eternidade que te aguarda. Isso não é sobre negar a sua realidade presente, mas sobre reinterpretar a sua realidade presente à luz do seu glorioso futuro. Você precisa decidir, neste exato momento, se vai continuar sendo um cidadão da terra que sonha com o céu, ou se vai começar a viver como um cidadão do céu que está temporariamente em uma missão na terra. Essa decisão se manifesta em atitudes práticas. Significa que, a partir de hoje, você começará ativamente a cultivar uma esperança celestial. Como? Gastando tempo meditando nessas promessas. Quando a ansiedade bater, você vai se lembrar do seu corpo glorificado, livre de toda dor. Quando o seu trabalho parecer sem sentido, você vai se lembrar do serviço com propósito que está esperando. Quando a solidão apertar, você vai se lembrar dos relacionamentos perfeitos e dos reencontros gloriosos. Viver com uma perspectiva eterna é uma disciplina espiritual. É escolher, dia após dia, alinhar seus pensamentos, suas prioridades e suas emoções com a verdade do seu destino. Não espere sentir vontade. A fé não é um sentimento, é uma atitude. É hora de declarar guerra à mentalidade puramente terrena que tem limitado a sua alegria, a sua boldia e a sua santidade. E há uma urgência nisto. Não deixe para amanhã. O inimigo de nossas almas é um especialista em usar a procrastinação para roubar as sementes que a palavra de Deus planta em nossos corações. Ele vai sussurrar: "Isso é bonito, mas você pensa nisso depois. Agora você tem contas para pagar, problemas para resolver." Não caia nessa armadilha. A força que você precisa para os seus problemas de hoje vem exatamente da esperança de amanhã. É a certeza do seu destino que te dá a estabilidade em meio às tempestades da vida. Ficar em cima do muro, adiando essa mudança de mentalidade, é escolher permanecer espiritualmente fraco e vulnerável. A decisão de viver pela fé na eternidade precisa ser tomada agora, no fervor deste momento, enquanto a verdade ainda está queimando em seu coração. Não permita que o mundo apague essa chama. Reflita por um instante. Como sua vida mudaria se você realmente acreditasse, com cada fibra do seu ser, que foi criado para governar com Cristo? Como você enfrentaria as ofensas, as perdas e as dificuldades? Provavelmente com mais graça, mais paciência e muito mais coragem. Você entenderia que nada do que acontece aqui pode arranhar a sua herança eterna. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Esse é o poder que o mundo não compreende. É por isso que o convite à decisão é para agora. É um chamado para você se apropriar da sua verdadeira identidade em Cristo. É hora de trocar a mentalidade de órfão, que vive de migalhas terrenas, pela mentalidade de herdeiro, que vive na abundância das promessas celestiais. Qual será a sua escolha? Nossa jornada pelas promessas celestiais chega ao fim por hoje, mas a sua jornada vivendo à luz delas está apenas começando.
O que fizemos aqui foi abrir uma janela para a glória que nos espera, para que o vento do Espírito reacendesse a chama da esperança em seu coração. Agora, eu quero te convidar a transformar a decisão que você tomou internamente em uma declaração pública de fé. Há um poder imenso quando tiramos uma verdade do nosso coração e a trazemos para o mundo físico. É um ato profético, uma forma de dizer a si mesmo, ao mundo e às hostes espirituais qual é a sua verdadeira identidade e para onde você está indo. Por isso, quero te pedir para ir agora mesmo à seção de comentários e escrever uma frase curta, mas poderosa, que servirá como um marco da sua decisão hoje. É a sua nova declaração de propósito. A frase que eu quero que você escreva é: eu fui criado para a eternidade. Cada vez que você vir essa frase, você se lembrará do que descobrimos juntos hoje. Não é apenas uma frase, é um lembrete de que suas lutas atuais são temporárias, mas sua glória é eterna. É a sua resposta à mentira do inimigo de que você é insignificante ou de que sua vida não tem propósito. Ao escrever isso, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está se juntando a uma comunidade de outros herdeiros do reino, irmãos e irmãs que também estão firmando sua esperança no que é eterno. Vamos encher os comentários com esta verdade e criar um memorial digital da nossa fé e da nossa esperança celestial. Faça isso agora, antes de qualquer outra coisa. Declare a sua verdadeira cidadania. Se esta mensagem fortaleceu sua fé e abriu seus olhos para a beleza do seu futuro em Cristo, eu te peço que deixe a sua curtida neste vídeo. O seu like é mais do que um número de vaidade. Ele sinaliza para o YouTube que este conteúdo é relevante e precisa ser mostrado a mais pessoas. Existem milhares de cristãos com a esperança enfraquecida, que estão vivendo com medo e ansiedade porque não conhecem essas verdades. O seu simples clique pode ser um instrumento que Deus usará para levar este sopro de esperança até eles. Compartilhe também com pelo menos uma pessoa que você ama e que precisa ser lembrada de que o melhor, verdadeiramente, ainda está por vir. Seja um mensageiro da esperança eterna. E claro, se você deseja continuar crescendo em profundidade na Palavra de Deus e fortalecendo a sua caminhada, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Nós somos uma família que está comprometida em ir além da superfície, buscando o alimento sólido das Escrituras para viver uma vida cristã autêntica e poderosa. Ao se inscrever, você não perde nenhum dos nossos próximos estudos, que são preparados com o mesmo cuidado e profundidade para te equipar, te desafiar e te aproximar do coração de Deus. Se ainda não faz parte, clique no botão de inscrição e junte-se a nós nesta jornada de fé e descoberta. Sua presença aqui é muito importante para nós. Para continuar nosso crescimento, é vital que a nossa esperança no céu nos impulsione a uma vida de santidade hoje. Não adianta sonhar com a glória futura se estamos vivendo de forma descuidada no presente. É por isso que eu preparei um vídeo complementar a este que vai te ajudar a alinhar sua vida diária com a vontade de Deus. Nele vamos abordar de forma prática os obstáculos que podem estar bloqueando a sua comunhão com o Pai. Assistir a este vídeo é o próximo passo lógico para quem decidiu viver para a eternidade. Ele está aparecendo agora na sua tela. Clique nele e vamos continuar crescendo juntos. Que a paz de Cristo e a certeza da glória futura encham seu coração.